Fábio já me apresentou, meu nome é Raquel, sou estudante aqui do PPUR e desde já gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer à banca por ter aceito o convite e ao meu orientador também por poder apresentar para vocês o resultado desse trabalho hoje. O resultado da minha dissertação, que se intitula Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis, Estudo da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Efetivação do Trabalho Decente em Natal. Essa dissertação, o interesse pelo assunto dessa dissertação, ela parte de duas motivações principais. Primeiro, a observação do trabalho da catação em Natal. A gente sabe que cruzando as ruas e avenidas, as esquinas, a gente vê que o catador é realmente um ator presente no cenário urbano natalense. E depois o estudo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu já estudo desde 2010, que foi instituída pela Lei 12.305. Que lei é essa? Essa lei, a partir dessa lei, a partir de 2010 no caso, o município brasileiro, todos os municípios brasileiros passaram a ser o ente responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos no Brasil. A partir desse momento, preferencialmente, todos os municípios deveriam inserir os catadores de materiais recicláveis por meio da instituição e do fomento de associações ou cooperativas na operacionalização da coleta seletiva. Expressamente, e aí a gente procurando na lei a gente encontra, o objetivo seria a inclusão social e a emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis. Seria, portanto, e aí a gente vê que essa lei ela consegue conjugar aspectos ambientais e sociais claramente, além de outros aspectos econômicos. O ambiental, a gente vê que assim, a catação ela é considerada, até mesmo pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, como um emprego verde. Por quê? E aí eu já aproveito para apresentar para vocês dois conceitos-chave da minha dissertação. O emprego verde, que é aquele que busca racionalizar o consumo de energia, matérias-primas e água, minimizando a contaminação e protegendo e restaurando ecossistemas e a biodiversidade. Entretanto, a própria PNUMA, ela não dissocia o conceito do emprego verde do trabalho decente. O que é o trabalho decente? É também um conceito institucional, mais à frente eu vou voltar, previsto pela OIT, que vê o trabalho adequado como aquele com uma boa remuneração, exercido em boas condições de liberdade, equidade, segurança e que traga dignidade ao trabalhador. Visto isso, o que é que a gente percebe? Que se esses aspectos não estiverem presentes dentro do trabalho do catador, o próprio objetivo da legislação, da Lei 12.305, ele passa a se tornar duvidoso. E essa lei ela vai ser diretriz para muitas políticas que vão ser elaboradas no Brasil, vem sendo elaboradas no Brasil desde 2010. Então, nesse sentido, e Natal já vem desenvolvendo ações desde 2003, nós questionamos de que forma a atual política de gestão dos resíduos sólidos de Natal proporciona o desempenho do trabalho decente e a concretização do emprego verde ao catador de materiais recicláveis. Partindo-se da premissa de que, caso a Política Nacional Municipal de Resíduos Sólidos, mesmo pautada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, não seja adequadamente planejada, considerando esse viés social, não será possível criar um ambiente propício ao desempenho de um trabalho seguro e digno, inviabilizando o objetivo da legislação, que seria a inclusão social do catador. O objetivo do trabalho foi investigar o processo de efetivação das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos no município de Natal, a partir da análise da inserção socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis e, de forma específica, identificar o arcabouço institucional administrativo no município na área de resíduos, investigar essas ações planejadas para os catadores, apresentar alternativas para a efetivação do trabalho decente e analisar a instituição das cooperativas como um fator positivo para a inclusão social e para a efetivação do trabalho decente. O recorte espacial foi o município de Natal, que possui 2 cooperativas, eu vou apresentar mais na frente, e vem desenvolvendo ações, como eu falei, desde 2003, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo apresentado como um exemplo para outras localidades na inclusão social dos catadores. O recorte espacial, o recorte temporal, foi entre 2010 e 2014, sendo que a pesquisa efetivamente se deu entre 2013 e 2014, que foi quando eu estive no programa. Metodologicamente, estudando Reagan, eu pude buscar alguns objetivos gerais da pesquisa social,
E encontrei bastante o meu trabalho nesses objetivos, que seria, no caso, quando ele fala que a pesquisa social ela possui o objetivo de dar voz, muitas vezes. Dar voz a grupos que, muitas vezes, não possuem destaque e também influenciar políticas e mudanças sociais. E aí foi aí que eu encontrei uma forma geral de inserir meu trabalho como uma pesquisa social. De forma mais direta, eu utilizei dados bibliográficos e documentais, logicamente, para que chegasse a 2 recortes de pesquisa específicos. Primeiro, estudar a capacidade administrativa e institucional de planejamento e gestão dos resíduos sólidos em Natal e depois realizar um estudo de caso nas 2 cooperativas de catadores. No primeiro recorte, a partir da leitura do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, comparativamente com as diretrizes da Política Nacional, a gente fez uma entrevista com o gestor, o diretor de planejamento da Urbana, que é o órgão responsável pela gestão dos resíduos, buscando identificar quais eram os órgãos responsáveis pela política e pela inserção dos catadores, mapear o arcabouço normativo e legal e os programas e projetos nesse âmbito, e verificar a existência de políticas públicas destinadas aos catadores. No outro recorte, que seria o estudo de caso nas cooperativas, nós buscamos, através de entrevistas semi-estruturadas e da observação do trabalho da catação, identificar as organizações existentes em Natal, avaliando a estrutura física e os instrumentos de trabalho disponíveis, investigar o nível de autonomia das organizações com relação ao poder público e analisar o desempenho da atividade da catação de materiais em cooperativas de catadores no que diz respeito ao trabalho decente. O trabalho decente em si foi estudado com base no conceito da OIT, e principalmente nos aspectos levados em consideração por essa organização para avaliação e monitoramento. Ela elenca alguns aspectos principais, são 10 itens, e aí só que eles fazem um trabalho mais quantitativo. No caso, eu utilizei esses itens que eles elencam de forma qualitativa para poder visualizar ou não o trabalho decente nessas cooperativas. Aqui é só a estrutura para mostrar para vocês assim, que o trabalho se divide em 6 capítulos principais, sendo os 4 primeiros mais teóricos e o capítulo 5 e o 6 apresentam os resultados da pesquisa. O 5 com relação à visão mais da gestão municipal e o 6, o estudo de caso nas 2 cooperativas. O capítulo 1 eu não vou passar muito por essa parte teórica, mas apresentar os autores que eu utilizei para estudar o desenvolvimento sustentável, para que ao final eu chegasse a uma visão crítica dessa ideia, enxergando as ironias desse discurso, que se apropria da sustentabilidade, e tentando resgatar o sentido mais puro e ambiental dessa ideia, sempre atentando para uma prática e um projeto social que deve vir aliado a esse projeto de desenvolvimento. Para que eu pudesse chegar ao capítulo 2, que é justamente uma compreensão dos aspectos relacionados ao trabalho como um passo inicial ao estudo da atividade da catação de materiais recicláveis. Então, é uma discussão que envolve uma compreensão dos elementos da exclusão social, sendo o desemprego um grande potencializador dessas questões. Então, foi necessário estudar as questões relacionadas ao trabalho, as mudanças que ocorreram a partir da reestruturação produtiva e que encaminharam muitos trabalhadores a atividades, muitas vezes degradantes, como a catação de materiais recicláveis. Alguns autores que eu utilizei para trabalhar essas mudanças e o trabalho como um elemento de reprodução, a exclusão social, que eu pretendo ainda aprofundar essa discussão, para que ao final a gente compreendesse, nesse capítulo, que a busca pela transposição da realidade de exclusão requer uma ação direta do Estado, e esse se configura como um ente apto a acomodações de interesses contraditórios característicos do capitalismo, permitindo o crescimento dos ideais de mercado, mas movendo-se em contraponto a eles, em prol da dignidade do cidadão que se submete a esse sistema desigual. Então, a questão aqui, ao final, foi essa atuação essencial do Estado, para que no capítulo 3 a gente buscasse alternativas a essa questão de exclusão, a esse desemprego e a essa degradação do trabalhador. O capítulo 3 ele apresenta alternativas possíveis para que sejam minorados os reflexos da reestruturação produtiva sobre o mercado de trabalho, reduzindo as realidades concretas de exclusão por meio da redução do desemprego. E aí eu passei por alguns autores principais, como Inácio Sachs, que trabalhou
o desenvolvimento includente, falei do cooperativismo sob uma visão crítica, que deve ser analisado caso a caso, para chegar ao conceito de trabalho decente e a necessidade da busca pela dignidade do trabalhador. Então, como eu apresentei inicialmente, o trabalho decente ele é um conceito institucional previsto pela OIT desde 1999. Ele se amparou em 4 pilares principais, que era o respeito às normas internacionais do trabalho, a promoção do emprego de qualidade, a extensão da proteção social e o diálogo social, a fim de que cada nação ela possa conseguir uma qualidade para o trabalhador que se ampare na liberdade, na segurança, numa remuneração adequada, numa vida digna e na equidade. Então esse foi um conceito-chave na dissertação. A partir daí, visto toda essa parte inicial, nós entramos no capítulo 4 com a temática dos resíduos. Eu estudei a legislação, inicialmente fiz o estudo da legislação, passando para a caracterização da catação e desses agentes, dos catadores de materiais reciclados. Falando para vocês rapidamente, no Brasil estima-se que hoje 90% do material reciclado seja recuperado pela mão do catador. O Movimento Nacional de Catadores ele estima que existem 800 mil pessoas no Brasil hoje em dia que trabalham com a catação. Dessas 800 mil pessoas, 60 mil indivíduos são associados ou cooperativados, ou seja, apenas 7,5% do total trabalham em organizações, o restante trabalha de forma autônoma, enfrentando esse dia a dia ainda mais degradante. Uma caracterização bastante interessante que eu vejo é do IBGE, sobre essa atividade. Tal atividade é exercida basicamente por pessoas de um segmento social marginalizado pelo mercado de trabalho formal, que tem na coleta de materiais recolhidos nos vazadouros ou aterros uma fonte de renda que lhes garante a sobrevivência. Contudo, não se tem conhecimento dentro da escala de valores das categorias profissionais de nenhuma outra atividade que seja tão estigmatizada e desprestigiada socialmente como o trabalho dos catadores. Entretanto, como eu apresentei no início, por ser uma atividade relacionada à reciclagem, ela é vista como um emprego verde, porque ela recupera o material da natureza, evitando que esse material chegue à destinação final. Só que o próprio Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente considera que esse conceito ele não pode vir dissociado do trabalho decente. E aí o programa afirma muitos empregos atuais no setor da reciclagem, por exemplo, recuperam matéria-prima e, portanto, ajudam a aliviar a pressão sobre os recursos naturais. No entanto, envolvem processos muitas vezes poluentes, perigosos e difíceis, causando danos significativos ao meio ambiente e à saúde humana. Os empregos nesse setor tendem a ser precários e de baixa renda. E é por isso que a gente vê que a concretização dos objetivos legais da Lei 2.305, eles só vão poder ser efetivados, só serão concretizados com a presença marcante e a contribuição do poder público. E é por isso que eu enfoco tanto a presença principalmente do ente municipal como agente colaborador e essencial na concretização desses objetivos. E aí chega no capítulo 5, que é justamente a visão do gestor municipal acerca do que vem sendo realizado em Natal e das perspectivas. Primeiramente o histórico, rapidinho, na dissertação tem um pouquinho mais alongado, mas até a década de 80, o que foi que aconteceu em Natal? Houve mais ou menos uma destinação sem planejamento. Destinavam em um local da cidade o material reciclável, os resíduos, sem destinação específica para os materiais recicláveis, depois passava para outro local e assim ia mudando, sem um planejamento em longo prazo. Até 79 não havia um órgão específico para planejar essas questões. A Urbana foi fundada em 79. Da década de 80 até 2004, os resíduos eles foram destinados ao lixão de Cidade Nova. Deixa eu ver se o mapa está... Não, ainda está no outro slide. Ao lixão de Cidade Nova. Apenas em 2004 passa a haver um planejamento maior e aí é criado o aterro metropolitano de Ceará-Mirim. Juntamente com essas ações de fechamento do lixão, são criadas ações destinadas aos catadores, para a inclusão social dos catadores. São, portanto, criadas, juntamente com eles, algumas associações. São 4 associações que vão trabalhando devagar para a inserção desses indivíduos. Só que, ao longo do tempo, essas associações, por problemas diversos,
se encaminharam para criar 2 cooperativas, porque algumas fecharam, foram problemas diversos. Então foram criadas 2 cooperativas com algumas pessoas que vieram de fora, mas também com pessoas que já trabalhavam nas associações. Outras ações foram desenvolvidas e em 2011 foram cedidos 2 galpões para essas cooperativas poderem trabalhar no mesmo terreno onde era o lixão, já desativado, e atualmente, desde aquela época e atualmente, a estação de transbordo de parte dos resíduos sólidos, além de ser fechado um contrato pioneiro de prestação de serviços da coleta seletiva, onde cada cooperativa receberia, em média, a depender do material coletado, cerca de R$48 mil. Mas isso a depender assim, do material coletado. Esse é um mapa com o destaque do bairro de Cidade Nova, e aí onde fica o terreno do antigo lixão e atual de estação de transbordo. Aqui mais próximo, o terreno com destaque para as 2 cooperativas. Aqui em cima a Copicicla, que a gente visitou, e também a Cocamata, para vocês entenderem direitinho onde foi feita a pesquisa. Então, entendida essa parte do como veio acontecendo, a gente precisava entender o que era que estava acontecendo hoje em dia. Foi feita uma entrevista com o diretor do planejamento da Urbana, onde a gente tentou entender como vinha sendo feita a gestão dos resíduos, quais eram as ações planejadas para os catadores e as perspectivas futuras para esse grupo. Como principais resultados, a gente viu que há um planejamento para a gestão dos resíduos. Em Natal existe um plano de gestão integrado dos resíduos sólidos que vem sendo posto em prática. Existe uma coleta seletiva em operação, só que ainda existe um instrumento de planejamento dessa coleta. Ela acontece, existem rodas de conversas que cada cooperativa sabe por onde passar, por onde coletar aquele material, mas não há nada no papel que diga, que trace metas futuras para que isso continue acontecendo. É uma coisa que foi instituída, mas que não foi realmente planejada em longo prazo. Há também uma ausência de um cadastro, de um diagnóstico da quantidade de catadores que atuam no município. O município de Natal não sabe hoje quantos catadores, sabe apenas assim, quantos tem em cada cooperativa, mas quanto aos autônomos, eles não sabem. Estão tentando traçar uma estratégia para essa contagem por parte de uma empresa de consultoria, só que essa empresa, até hoje, até o momento da pesquisa, não sabia ainda como fazer essa contagem, até pela informalidade da atividade. Outro fator apontado foi a falta de integração da população na coleta seletiva. O gestor indicou assim que a população ela não entende o que é a coleta, ela não separa o material, ela não vê o catador como um agente importante nessa dinâmica, então ela não reconhece aquele indivíduo, não tem aquela confiança por parte de da maior parte da população, então acaba que isso não funciona da forma como deveria. A coleta seletiva ela ainda não abrange a maior parte do município, é 46% da área territorial e apenas 1,4% do material reciclável que poderia ser coletado. E aí há uma necessidade de ampliação, não só pela questão ambiental, mas também assim, porque as próprias cooperativas elas só vão conseguir se manter se a quantidade de material aumentar, e aí vão poder ser criadas novas cooperativas, e também a quantidade de pessoas presentes em cada uma, só tem 46 em cada uma, por aí, a quantidade de indivíduos aceitos em cada cooperativa só vai poder aumentar a depender da quantidade de material coletado. Também, o que o gestor indicou também é a falta do alcance social das ações da prefeitura. A prefeitura ainda não consegue ver o que esse contrato, que é pioneiro realmente, como isso vem sendo efetivo na vida do catador. Quando cada catador vem recebendo, se isso vai além se ele consegue receber além do salário mínimo, o quanto isso está trazendo dignidade para cada família. As condições de trabalho reconhecidamente pela própria gestão não são ideais, e aí isso ficou explícito na entrevista. Além disso, não existem ações planejadas para os catadores autônomos. Existe assim, eles podem entrar nas cooperativas, mas nas próprias cooperativas não há vaga, justamente pela pequena quantidade de material coletado.
Mas os pontos positivos que a gente pôde encontrar, né, eu tentei sempre apresentar, até pela metodologia que eu escolhi, apresentar os pontos negativos e os positivos. O município de Natal ele segue realmente as diretrizes da política nacional, ele enxerga o catador de acordo com essas diretrizes, tentando inserir esses indivíduos. A contratação das cooperativas pelo município é pioneira e há uma previsão de ampliação por essa gestão. O gestor ele percebe os entraves dessa dinâmica e vê a necessidade de planejamento. E um planejamento que seja conjunto com outras secretarias, como a de Meio Ambiente, como a Secretaria de Ação Social, além de haver ainda uma boa relação entre a Prefeitura e os representantes das cooperativas e não somente um planejamento para o aumento da catação no município de Natal, mas também a inserção desse catador em outras atividades. E a gente passa para o capítulo 6, que são os resultados da pesquisa junto às cooperativas. A Copcicla, como eu apresentei na imagem destacada, a Copcicla e a Aquafamar. Foram feitas várias visitas, até para vencer essa distância entre o pesquisador e os próprios pesquisados, e também para conseguir visualizar melhor a catação. Os principais resultados foram, primeiro, a baixa quantidade de material que a gente já havia visualizado na pesquisa com o gestor. A coleta seletiva ainda não é suficiente para trazer bons resultados a esses indivíduos. A venda desse material ainda se dá para atravessadores, o que diminui a renda desses indivíduos. Seria melhor se eles conseguissem vender diretamente para a indústria de reciclagem, mas isso ainda não é possível também devido à pequena quantidade. Ainda são presentes os riscos. Eu sei que toda atividade laboral ela apresenta riscos, mas no caso do catador esse risco ainda não consegue ser minorado. E, além disso, o que potencializa é a ausência de percepção desse risco pelo próprio catador. Quando você perguntava, existem acidentes de trabalho? Eles diziam, não existem, só alguns cortes, mas o próprio corte é um risco, o próprio corte é um acidente de trabalho. Então, para eles, isso não é mais significativo, porque faz parte do dia a dia. Eles não conseguem perceber. E também a ausência de materiais de equipamentos de proteção individual. A gente vê que a catadora está sem luva, provavelmente sem bota, eu não consegui mostrar na imagem. Eles recebem uniformes, mas assim, o máximo que eles têm, alguns utilizam realmente o uniforme. A luva e a bota eles ainda apresentam um pouco de recusa, até porque eles afirmam que atrapalha a dinâmica do trabalho. O ambiente de trabalho ainda não é ideal. Em 2013 e parte de 2014, essa foi uma realidade que a gente encontrou ao lado do galpão da Copcicla. Eram pneus acumulados ao lado do galpão pela própria prefeitura, porque a prefeitura não tinha onde depositar, e pediu emprestado esse galpão da cooperativa para fazer esse acúmulo. E de 15 em 15 dias eles vinham fazer a coleta, só que de 15 em 15 dias era isso que a gente encontrava. E eles, mesmo que fizessem a coleta, desse jeito acontecia. Do lado de fora, a chuva batia, dengue, eu não preciso nem explicar o risco disso para o trabalhador. Em 2014, dezembro de 2014, quando a gente foi, essa realidade já havia mudado. Assim, é claro que eles enfrentaram isso aí por longos anos. Um pouco mais de ambiente de trabalho, às vezes a gente encontrava resíduos até o topo do teto, resíduos acumulados do lado de fora. Isso aqui é o galpão da Copcicla. Muito material a pouca ventilação, porque o ar ele só entra por essas entradas aqui, essas entradas laterais. E muito mosquito, muito inseto ao lado, justamente pelo acúmulo de resíduos. O acúmulo ali do lado de fora, aqui são os resíduos. As latinhas provenientes do Carnatal, eles não tinham, na Cocamar, eles não tinham onde acumular, então eles acumulavam e coletavam catavam do lado de fora, separavam do lado de fora. A localização da cooperativa, a gente considera que também não é ideal, é na antiga estação de transbordo, e aí o cheiro, o odor é muito forte, porque existe esse acúmulo de materiais ao lado das cooperativas. Então, além do odor, a presença marcante de animais e também o barulho, que eles passam o dia inteiro escutando o barulho dos tratores e dos caminhões que chegam e, querendo ou não, isso prejudica a saúde do trabalhador. A gente sabe que isso causa um frequente estresse, que você é exposto a isso diariamente, com certeza isso lhe prejudica. O preconceito ainda foi marcante, tem até um relato de uma situação de preconceito
no texto, depois quem tiver curiosidade, sendo a catação ainda apresentada como uma atividade, como última alternativa à sobrevivência. Tanto que quando a gente perguntava à representante, você gosta de trabalhar aqui? Gosto, porque isso aqui é meu, eu trabalho aqui porque eu gosto. Mas na frente, na mesma entrevista, se lhe fosse dada outra oportunidade de trabalho, com carteira assinada, tudo certinho, você iria? Eu iria na hora. E tanto que ela foi, porque na outra entrevista que a gente foi fazer, ela já não estava mais lá. Ela já estava em outro trabalho porque ela tinha conseguido uma ocupação com carteira assinada. E também outra coisa que a gente já havia visto na entrevista com o gestor é a ausência de ações para os catadores autônomos que continuam aí sem perspectivas, já proibidos de trafegar com suas carroças, com seus animais, puxam seus carrinhos, muitas vezes sofrem um preconceito ainda maior por não participarem das organizações. E aí, o primeiro ponto positivo foi esse. O trabalho nas organizações, ele traz o benefício do reconhecimento pela população. Eles diziam, depois que eu comecei a trabalhar na cooperativa, as pessoas começavam a me reconhecer, sabiam o meu nome, sabiam que eu vinha lá para coletar o material delas. Então, houve uma melhora também da condição de trabalho com relação ao lixão, isso aí ninguém pode negar, apesar dessas condições, como a gente mostrou, ainda não serem adequadas. O pagamento pela operacionalização da coleta é essencial para a cooperativa, mas muitas vezes ela vem em atraso e isso prejudica o andamento das atividades. Outro ponto positivo que a gente viu é que os representantes das duas cooperativas são bastante atuantes. A gente percebeu avanços entre 2013 e 2014, uma maior organização, uma busca por novas fontes de renda, como eles fizeram oficinas de bolsas com lona de banner, oficinas com material PET para fazer vassoura, buscando novas perspectivas para a cooperativa. Há uma boa relação com a prefeitura, uma boa relação entre as próprias cooperativas e um grande apoio do Ministério Público Estadual. E aí foi justamente como eles conseguiram que tirassem aqueles pneus de lá, dando um exemplo do quanto é importante o apoio institucional a essas cooperativas. E já finalizando, a gente vê que trata-se de uma realidade que se distancia do conceito de trabalho decente, por não ser possível afirmar a existência de um labor remunerado de forma justa, realizado em condições de liberdade, equidade e segurança. Constatou-se que a cotação é um meio de sobrevivência encontrado quando não resta alternativa ao desemprego, inviabilizando a hipótese de que é uma atividade buscada pelo indivíduo como forma de satisfazer-se. Por tais motivos, não foi possível constatar a existência de um trabalho decente. A contratação das cooperativas ela deve atentar para uma possibilidade de precarização das relações, o que requer a atenção do poder público a fim de que apoie essas organizações. Em Natal é preciso promover a ampliação do programa de coleta seletiva, proteger o catador cooperativado, melhorar suas condições de trabalho, promover ações de inserção do catador, que ainda desenvolve de forma autônoma essa atividade, garantindo um espaço nas cooperativas ou reconduzindo a outras atividades. Então, conforme foi possível deduzir, apesar dos recursos financeiros despendidos pelo ente municipal, ainda não existe um esforço efetivo para a melhoria das condições de trabalho do catador, a fim de proporcionar um trabalho dentro das condições de liberdade, equidade e segurança. A ampliação e planejamento da coleta são necessários não só por uma questão ambiental, mas também social. Desses elementos depende a manutenção e o funcionamento das cooperativas e a garantia de renda a esses indivíduos. Terminando, a existência do programa de coleta seletiva, operacionalizado pelas cooperativas, por si só não garante uma inclusão justa necessária ao desenvolvimento. Para que esse se concretize, conforme exposto, os elementos qualitativos são igualmente essenciais para a criação do trabalho decente. Algumas referências condensadas, não dá para colocar todas, e obrigada.